Você abriu o celular, talvez sem querer, talvez procurando, e deu de cara com a foto. Não é só a foto, é a legenda, é o brilho no olhar que ele tem na foto. E o pior é a velocidade. Ele seguiu em frente. Ele não seguiu em frente, ele correu. Enquanto você ainda está tentando entender o que aconteceu, enquanto ainda está sentindo o cheiro da camisa dele, que ficou esquecida no fundo da gaveta, ele já está no Instagram, nas praias, nos jantares, posando com alguém que, aparentemente, substituiu o seu lugar na linha de frente da vida dele em tempo recorde. E é nesse instante que a lâmina entra e gira no seu peito. Ele seguiu em frente rápido demais. Será que ele realmente me amou? Eu sou o Dr. Ocitocina. E essa é a pergunta que ouço quase diariamente aqui no consultório. E a resposta é sempre mais complexa e menos sobre você do que você imagina. Sente-se. Respira fundo. Porque a primeira coisa que precisamos desmistificar é esta dor lancinante de ser facilmente substituível. Você olha para o seu passado, para os meses ou anos que vocês viveram, para os planos feitos, para a intimidade construída e vê tudo isso sendo invalidado em poucas semanas. A sua mente, de forma perfeitamente racional, começa a fazer a matemática da incompatibilidade. Se ele estivesse sofrendo, se ele me amasse de verdade, ele estaria processando. Se ele está namorando, noivo ou viajando com alguém novo, ele nunca me amou. Eu entendo perfeitamente essa conclusão. É a lógica da dor. Mas a vida real e a ciência dos relacionamentos raramente seguem a lógica cartesiana. O que você está vendo não é a prova da falta de amor, mas sim a manifestação aguda da fobia da solidão. Ou como chamamos no consultório, o medo do vazio. Pense no seu ex. Pense no padrão de funcionamento dele durante o relacionamento. Pessoas que se jogam imediatamente em um novo ciclo amoroso, pulando a fase crucial do luto e do processamento, geralmente não estão buscando amor, elas estão buscando anestesia. Elas estão buscando um preenchimento rápido para o buraco que a ausência do relacionamento anterior deixou. E esse buraco não é necessariamente a falta sua, mas a falta da estrutura que você fornecia. É crucial que você entenda a diferença entre o amor genuíno e o amor de conveniência ou o amor de apego. Muitas pessoas são mestres em amar o conforto, em amar a rotina, em amar o papel de estar em um relacionamento. Isso é o que a psicologia do apego define como uma necessidade de segurança relacional, que quando rompida, precisa ser restaurada imediatamente, não importa o custo emocional. Para essas pessoas, a ideia de ficar sozinha é insuportável. Sozinho significa enfrentar a si mesmo, enfrentar as falhas do relacionamento passado e, mais importante, enfrentar o arsenal de inseguranças internas que o relacionamento servia para mascarar. Eu tive um paciente, vamos chamá-lo de Eduardo. Eduardo terminou um noivado de 4 anos e 3 semanas depois ele estava morando com outra pessoa. A ex-noiva dele, Letícia, estava destruída, achando que era a prova definitiva de que ele nunca a tinha levado a sério. Quando Eduardo veio ao consultório, ele não estava feliz, ele estava desesperado. A nova parceira era uma pessoa adorável, mas ele mal a conhecia. Ele usava as redes sociais para projetar uma felicidade que ele não sentia, porque a pressão de mostrar ao mundo que ele estava bem era a única coisa que o impedia de desmoronar. Ele me disse a frase exata: "Doutor, se eu parasse por uma semana, eu teria que pensar, e pensar me obriga a sentir a culpa e a tristeza. Eu não posso me permitir isso. Ela é minha distração em tempo integral." Percebe? A velocidade dele não era uma homenagem à qualidade da nova relação, nem um julgamento sobre a qualidade da relação anterior. Era uma fuga desesperada de si mesmo. E aqui está a parte mais difícil de engolir. A verdade que dói, mas que vai te libertar. A pessoa que se move tão rápido não amadureceu o suficiente para lidar com a dor do fim. O amor verdadeiro, aquele que resiste ao tempo e à maturidade emocional, exige a capacidade de suportar a perda. Ele exige luto. Pense no processo de luto. Ele tem estágios, e um deles é a aceitação. A aceitação só vem depois da dor, da raiva, da barganha. Quem pula para um novo relacionamento imediatamente está numa espécie de negação constante, injetando doses maciças de dopamina e ocitocina, o nosso hormônio do aconchego, através de um novo parceiro, para evitar o cortisol, o hormônio do estresse e da tristeza. É uma gambiarra bioquímica, não uma cura emocional. E isso nos traz de volta à sua pergunta. Será que ele te amou? Sim, ele provavelmente te amou da melhor maneira que ele soube e pode naquele momento, dentro das limitações emocionais dele. Mas o amor que ele tinha por você era condicional. E a condição era, enquanto for confortável, enquanto eu não precisar enfrentar minhas questões internas, eu estou dentro. Quando a relação terminou, ele foi confrontado com o próprio vazio, e ele escolheu a rota de fuga mais rápida disponível. E aqui está o ponto-chave. A velocidade dele em te substituir não é um atestado da sua falta de valor, mas sim um diagnóstico da incapacidade dele de ficar sozinho.
Olhe para o perfil dele de novo, se precisar. Olhe para as fotos sorridentes. E agora, em vez de ver o seu substituto, veja um espelho. Veja alguém que não conseguiu suportar a própria companhia. Veja alguém que, mesmo que esteja fisicamente com outra pessoa, carregou todo o lixo emocional não resolvido do relacionamento de vocês para a nova dinâmica. Você realmente acredita que 2 semanas de jantares e passeios de bicicleta com alguém novo curam anos de problemas de comunicação, traumas de infância ou padrões de apego evitativo? Claro que não. O novo relacionamento dele não é um novo começo, é uma extensão mal curada do fim. E por que isso importa para você? Porque a sua cura depende de parar de medir o seu valor pela velocidade da partida dele. Se você continuar obcecada em decifrar a linha do tempo dele, você está perdendo a sua própria. Ele está em um rebound. Você precisa estar em um reconstrução. Se ele estivesse no luto adequado, ele estaria lento, confuso e solitário, assim como você. Se ele está rápido, ele está em estado de pânico, mascarado de euforia. E é por isso que muitas vezes esses relacionamentos relâmpago têm datas de validade curtas e explosivas. A nova pessoa não é amada pela essência, mas pela função que ela cumpre, ser o paliativo. E ninguém consegue ser paliativo por muito tempo sem se ressentir. O trabalho duro é o que você está fazendo agora, sentindo a dor, processando a perda e aprendendo a ser a sua própria âncora. Esse é o caminho do amadurecimento. A pessoa que se move rápido está evitando o crescimento. Ela está apenas mudando de paisagem. Se você está pensando, mas e se for diferente? E se ele realmente encontrou a alma gêmea dele? Eu te digo o seguinte: pare de romantizar a pressa. Relacionamentos saudáveis e profundos precisam de espaço para respirar, precisam de tempo para construir confiança fora da euforia inicial. Quando a euforia é utilizada como medicamento para a dor do término anterior, a base é frágil. O que você está testemunhando é a diferença fundamental entre 2 tipos de término: o seu, que é honesto e doloroso, e o dele, que é evasivo e superficial. Você está honrando o que vocês viveram ao sentir a falta. Ele está desonrando ao fingir que a memória não existe. Acolha a sua dor. A dor que você sente é o preço da profundidade. É o atestado de que você estava investida de forma genuína. Você não trocou de sentimento como quem troca de roupa. Você deu tempo ao tempo. E isso é a coisa mais madura e saudável que você poderia fazer. O seu foco, a partir deste momento, não pode mais ser o Instagram dele. O seu foco tem que ser o seu próprio sistema. Entender que o apego rápido dele diz muito sobre o trauma de abandono dele e nada sobre a sua capacidade de ser amada. Eu quero que você tire da cabeça essa ideia tóxica de que o amor é medido pela permanência ou pela lentidão do outro em seguir em frente. O amor, neste contexto pós-término, é medido pela capacidade de encarar a solidão com dignidade. E nisso, meu amigo ou minha amiga, você está ganhando disparado. Você está na rota da cura real. Ele está na rota do próximo ciclo de repetição. Então sim, ele pode ter amado você, mas o amor dele tinha um prazo de validade atrelado à fuga. O amor que você precisa cultivar agora é o amor que não tem prazo, que é incondicional e que vem de dentro. O seu amor próprio e a sua maturidade. Na nossa próxima conversa, vamos falar sobre como blindar a sua mente contra o ciclo de comparação e entender como você pode transformar essa dor da substituição em um poder de atração que vai mudar completamente a forma como você enxerga a si mesma. Mas por enquanto a lição é simples e direta. A velocidade dele é a medida do medo dele, não do seu valor. Permita-se sentir e não se compare. O caminho lento é o caminho certo. Se esse tipo de conversa, direta, sem enrolação, te ajuda a colocar a cabeça no lugar e a entender a dinâmica real por trás dos jogos de relacionamento, não deixe de se inscrever. Isso garante que a gente se encontre de novo. Fique bem e processe com calma. É o que o seu futuro merece.